Bom dia, vamos para mais uma aula? Vamos lá. Hoje a gente vai fazer português, porque agora a gente já está bem niveladinho aí os conteúdos. Terminamos todos os conteúdos da apostila do primeiro bimestre. E o que a gente vai fazer agora na apostila são revisões, né? O plus das matérias são as revisões do que a gente já viu. A gente ainda tá em dia aí, não tem nada atrasado, porque a apostila 2 a gente começa em maio, porque o segundo bimestre começa em maio, né? Então a gente tá certinho ainda aí com a nossa matéria. Hoje a gente vai fazer português, vamos fazer a página 259, 260, 261 e 262. Parece muita página, mas não é não, tá? Porque a página 259, olha, a gente já fez até a atividade 7. Hoje a gente vai ler o texto da página 259, que termina na página 260. Vamos lá? Unidade 2, eu me lembro. Leia o texto do livro Os Bichos que Tive. Então, Os Bichos que Tive é o nome desse livrinho que tá aí no cantinho, tá? É um livro. E esse texto, essa historinha tá nesse livro aqui. Sua avó, meu bacê, é o nome do texto. Eu não tive só rãs, coelhos ou bichos de pé. Não, tive também um bicho comprido, baixinho, de pernas tortas e nariz gelado. Era um cachorro bacê. Seu nome era sua avó. Eu adorava quando alguém me perguntava: como é o nome dele? Sua avó. Como? Sua avó. Minha avó? Oh, menina malcriada, então esse cachorro é minha avó? Mais respeito. Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Sua avó ia sempre pescar comigo, no tempo em que a Lagoa Rodrigo de Freitas ainda tinha peixe. Isso foi um pouco depois de Cristo, no tempo em que eu era criança. Naquele tempo, muito antigo, nem existia poluição. A gente chegava até a comer peixe que pescava naquela lagoa. Para quem não é do Rio, vou explicar. A Lagoa Rodrigo de Freitas é uma lagoa que fica entre o Jardim Botânico e Ipanema, linda de se olhar, horrível de se cheirar. Em volta tem muitos apartamentos de gente rica. Quando ela fede, as pessoas fecham os narizes e as janelas. Mas linda ela sempre foi. Quando eu era criança, ela tinha cheiro de mar, um cheiro limpo e era mais bonita do que hoje, porque era cercada de coisas muito antigas. Não sei se vocês conhecem, eram umas coisas verdes, chamadas árvores, coisas de outros tempos. Quem escreveu esse texto foi a Silvia Ortoff, que é essa mulher que está aí do lado, ó, na foto. Silvia Ortoff é reconhecidamente uma das mais importantes escritoras da literatura infantil brasileira. Então, a Silvia Ortoff, ela é muito importante na literatura infantil brasileira. Ela escreveu várias histórias, vários livros infantis. E umas histórias ótimas, tá? E ela fala aí, né, nesse texto, de um cachorrinho que chamava sua avó. Era um cachorrinho bacê. Bacê é a raça daquele cachorrinho compridinho, que tem perninhas curtinhas e focinho compridinho também, e que o apelido dessa raça é salsichinha, porque ele é bem compridinho, parece uma salsichinha. E aí vocês vão lembrar que raça é essa. E ela colocou o nome do cachorrinho de sua avó para provocar as pessoas mesmo, porque ela adorava quando alguém perguntava qual é o nome dele, sua avó. Aí as pessoas ficavam bravas, sua avó, que falta de respeito. E aí ela explicava o porquê. Fala também da Lagoa Rodrigo de Freitas, que fica no Rio de Janeiro. Então essa história se passou no Rio de Janeiro. Fala da lagoa, que no tempo que ela era criança, a lagoa era cercada de árvores, muito verde, água limpa, cheirava a mar, e que atualmente não é mais assim, né? Não tem mais as árvores em volta, só tem prédios e não cheira mais bem a lagoa, cheira mal e não dá nem para pescar mais lá. Ela lamenta esse fato também no texto. Vamos lá, vamos para a atividade 1? Silvia Ortoff é uma escritora que ficou conhecida por escrever com bom humor e por ter uma criativa linguagem. No texto Sua Avó, Meu Bacê, a linguagem que foi utilizada é... Que tipo de linguagem foi utilizada? A gente já estudou o tipo de linguagem dos textos, né? Formal, informal. Vamos ver qual que ela utilizou aí. Letrinha A,
formal e segue um padrão culto. Ela falou de um jeito formal, de uma forma culta. B, informal e segue a língua falada. Ela falou de um jeito informal, seguindo uma linguagem normal aí que a gente conversa com um amigo ou com um familiar ou com outra pessoa, da maneira correta, mas de uma maneira mais assim, light, mais relaxada, assim, muito, sem ser muito culta. Ou C, poética e usa rimas. Ela usou poesia e fez rimas? Então, qual que encaixa aí? O que encaixa é a informal e segue a língua falada. Ela falou de um jeito espontâneo, normal, como se estivesse conversando com um amigo ou com um familiar. Então, letrinha B. Circula a letrinha B. 2. Transcreva uma frase do texto na qual a autora conta como é o seu cachorro. Então, lá no comecinho, ó, da historinha, bem no comecinho, ela tá explicando, ela tá mostrando como é o cachorrinho, tá? Como ele é. Então, procura lá e vê como que ele é. E essa frase, escreve aí na atividade 2. A frase do texto. Tá fácil. É só procurar no comecinho que vocês vão descobrir como é esse cachorrinho. Aí vocês vão colocar no número 2. Página 261. Para falar e escrever melhor. São chamadas de adjetivos as palavras usadas para informar características dos seres substantivos. Por exemplo, as palavras comprido e baixinho, que se refere ao cachorrinho, que dizem como é o cachorro, são classificadas como adjetivos. Então, é assim, a gente já estudou isso, é só uma revisãozinha. O adjetivo é uma palavrinha que indica alguma coisa sobre um objeto, sobre uma pessoa, sobre um animal, como ele é, sua característica. Por exemplo, aí tá comprido, baixinho, poderia ser, se fosse uma pessoa, alta, bonita, magra, se fosse um objeto, também bonito, pequeno, grande, depende aí. Todas essas palavras que dão como fala, que dão uma qualidade a um objeto, uma pessoa ou um animal, é chamado de adjetivo. Então, adjetivo é grande, pequeno, bonito, feio, engraçado, vários adjetivos aí, tá bom? Vamos aqui na atividade 3. Ela tinha cheiro de mar, um cheiro limpo, e era mais bonita do que hoje, porque era cercada de coisas muito antigas. Não sei se vocês conhecem, eram umas coisas verdes, chamadas árvores, coisas de outros tempos. Essas características, né, é referente à Lagoa Rodrigo de Freitas. A Lagoa Rodrigo de Freitas é essa que vocês estão vendo aí, linda, né, maravilhosa até hoje, mas antigamente era mais, porque tinha muito verde, não era poluída, não tinha cheiro ruim, né, então ela continua linda, mas era mais linda ainda. Ó, Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, lá na legenda. Bolinha. Dedinho na bolinha verde. Com base no trecho e na imagem, explique a seguinte afirmativa sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas. Era cercada de coisas muito antigas, não sei se vocês conhecem. Eram umas coisas verdes chamadas árvores, coisas de outros tempos. O que quer dizer? O que a autora quis dizer com essa afirmação aí sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas? Né? Ela fez uma afirmação aí. Ela quis dizer, né? Ela está se referindo às árvores, as coisas que ela está falando que talvez você não conheça, que são coisas verdes, né? Ela está se referindo às árvores, porque as árvores eram muitas antigamente e agora quase não tem árvores lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. É isso que ela quer dizer com essa afirmativa aí. Então, ó, a autora se refere às árvores que existiam antigamente ao redor da lagoa e já não estão mais lá, pois foram cortadas. E também ela faz um tipo de crítica, né, nessa afirmativa, porque os tempos atuais há bem menos árvores nas cidades do que antigamente. Tá? Então ela se refere às árvores quando ela fala
cercado de coisas muito antigas, não sei se vocês conhecem, ela está se referindo às árvores. E ela também faz uma crítica, né? Porque agora há bem menos árvores nas cidades do que antigamente. Página 262. Atividade 4. No relato de memórias, a descrição é um recurso muito utilizado para ajudar o leitor a compreender o modo de vida da época que está sendo lembrada. Então, olha, no relato de memória, num texto que é um relato de memória, tem muitas indicações de como eram os lugares antigamente, né? Tem descrição para ajudar a lembrar, né, como que era onde se passou a história, como era antigamente. Tem muitos detalhes sobre isso no relato de memória. E esse texto que a gente leu é um relato de memória. O item em que há a descrição do lugar da infância do narrador, do texto, sua avó meu bacê, é letrinha A. Vamos ver aí, o item que há a descrição do lugar. Qual é o item? Item A. Eu não tive só rãs, coelhos, bichos de pés. Não. Isso está descrevendo o lugar? Não está, né? Está falando dos bichos que a autora teve. Letrinha B. Isso foi um pouco depois de Cristo, no tempo em que eu era criança. Está falando do lugar? Também não, está falando, né, do tempo aí. Letrinha C. Ela tinha um cheiro de mar, um cheiro limpo e era mais bonita do que hoje. Tá falando sobre o lugar? Tá falando sobre a Lagoa Rodrigo de Freitas, que era o lugar onde ela morava, onde ela pescava, onde ela levava seu cachorrinho. Tá falando do lugar. Então, a letrinha C, circula a letrinha C. Atividade 5. Para fazer um trocadilho, né, uma brincadeirinha, com o nome do cachorro, a autora escreveu um interessante diálogo. Esse diálogo aqui. Eu adorava quando alguém me perguntava: como é o nome dele? Sua avó. Como? Sua avó. Minha avó? Oh, menina malcriada. Então esse cachorro é minha avó? Mais respeito. Não é falta de respeito, não. É que o nome dele é sua avó. Vamos lá, bolinha, dedinho na bolinha. Os recursos gramaticais usados pela autora para destacar esse trocadilho, essa brincadeira que ela quis fazer, né, com o nome do cachorrinho, foram: letrinha A, as palavras com sentidos opostos para destacar as ações das personagens. Então, ela usou palavras com sentidos contrários nesse diálogo, ó. O diálogo aí, vamos prestar atenção no que está em evidência aí nesse diálogo. B. Rimas e palavras com o mesmo significado para destacar as ações das personagens. Ela usou rimas. Ou C. Sinais de pontuação para destacar as dúvidas e as emoções das personagens. Olha lá, a gente observando, tá claro, tá nítido que ela usou sinais de pontuação. Ela usou ponto de ou travessão, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto e vírgula, reticências, que são os 3 pontinhos aí um do lado do outro. Então, ela usou sinais de pontuação, letrinha C, circula a letrinha C. Próxima atividade. Atividade, bolinha verde, segunda bolinha. Por que no texto a expressão sua avó foi escrita com iniciais maiúsculas e às vezes com iniciais minúsculas? Se vocês prestarem atenção lá no texto, tem hora que está escrito sua avó com letra maiúscula e tem hora que está escrito sua avó começando com letra minúscula. Por quê? Porque quando está se referindo ao nome do cachorrinho, que se chamava sua avó, a gente tem que escrever com letra maiúscula, que é o nome do cachorro. É estranho, mas é o nome dele. Então, o nome se escreve com letra maiúscula. Quando está com letra minúscula, está se referindo à avó mesmo da pessoa, né? Então, quando é a avó da pessoa, que não é nome de ninguém, está escrito com letra minúscula. Quando está escrito sua avó com letra maiúscula, é o nome do cachorrinho, tá? Deu para entender? Bem, hoje a gente vai ficar por aqui, é só isso, tá? Quem tá atrasadinho aí, vamos colocando em ordem as coisas, as atividades, as lições. E bom dia para vocês, tenham um ótimo dia de descanso, mais um dia de descanso. Façam tudo com muito capricho, muita atenção, tá? Dedicação, como se eu estivesse na sala de aula mesmo, como se eu estivesse lá passando de carteira em carteira, olhando cada um se estava certo, se estava errado, apagando, corrigindo, tá? Como se eu estivesse com vocês aí. Beijo.
Até amanhã.